é mais um episódio do Tech Talk delas, o Tech Talk do Tech Woman. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, recebendo gente que está na nossa comunidade. E como vocês sabem, meu coração fica quentinho de receber esse meu povo aqui. Coisa feliz, estou muito honrada de vocês estarem aqui. Hoje eu estou recebendo duas mulheres incríveis. Eu sou Laís Xavier e recebo hoje Raíssa e Ali. Vou falar aqui para vocês o que é que elas colocaram aqui na mini bio, que está bem maravilhosa. Presta bem atenção. Raíssa Barata. Ela é desenvolvedora de software no iFood. Raíssa Barata é formada em biologia e iniciou sua transição de carreira para a área de tecnologia em 2019. Tentou, no início, construir pontes entre os dois mundos, biologia e tecnologia, até descobrir que sua verdadeira paixão estava em programar. Desde então, vem se dedicando ao desenvolvimento de software, trazendo a curiosidade científica e a disciplina da pesquisa para o universo da inovação digital. Raíssa é um exemplo de como coragem, resiliência e vontade de aprender podem transformar totalmente uma trajetória profissional. Que linda, Raíssa! Muito Laís. bem-vinda, viu? Muito feliz de receber você aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. E Ali Almeida, agora é tu. Analista de sistemas júnior na Deloitte. E Ali Almeida iniciou seu contato com a tecnologia ainda no ensino médio, ao ingressar na Escola Técnica Estadual do Porto Digital. Ai, ganhou meu coração. Essa formação foi o primeiro passo de uma jornada que continuou na Universidade Católica de Pernambuco, onde ela cursou análise e desenvolvimento de sistema por meio do programa Embarque Digital, uma iniciativa da Prefeitura do Recife em parceria com o Porto Digital, para formar novos talentos em tecnologia. Com uma trajetória construída desde cedo na área, Ali representa a nova geração de mulheres que estão moldando o futuro no setor de tech com talento, dedicação e visão do futuro. Minha gente, que felicidade de receber vocês duas. Nossa, eu fiquei super animada com essa bio. Foi um prazer estar aqui. Que linda! Ó, vocês inspiram a todas nós. E eu já queria começar esse papo perguntando para vocês, que ideia foi essa de entrar na área de tecnologia? Como é? Me conta aí, Raíssa. Olha, começou dos famosos eventos, né? Eu sempre fui apaixonada por meio ambiente, assim. E aí, meu esposo, vou dar o crédito para ele, porque ele me apresentou o momento inicial, ele fez, por que tu não participa dessa hackathon aqui? E era com a temática de meio ambiente. E aí eu fiz, poxa, mas o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu não sei nunca o que é uma hackathon, não sei nada. E aí foi quando eu entendi que a área de tecnologia podia ser para mim, assim. Eu me senti muito ouvida dentro da dinâmica, né, que é uma hackathon. Eu dava ideias, eu fui como um negócio. E todo mundo me escutava, todo mundo queria construir o produto, entregar a melhor coisa. Eu fiz, nossa, que maravilhoso isso aqui. E aí eu fiz, pô, eu acho que dá para eu continuar por aqui. E aí eu fui participar de outras hackathons e eu fui entendendo que realmente era um mercado que eu queria adentrar, assim. E aí eu comecei a me questionar se eu não podia fazer mais do que dar ideia na área de negócios, assim. Eu via muito pessoal de desenvolvimento fazer lá código e tal. Eu falei, se eu codasse? E aí eu fui e resolvi fazer a transição de carreira efetivamente, porque eu já estava colocando o pezinho, né? Mas acho que quando eu decidi assim que eu queria ir para a área de desenvolvimento foi o start assim maior para eu ir buscar assim a área de tech ainda mais. E aí botou o pé e ficou lá. Mas fui de vez, assim, eu fui de vez e foi muito bom assim. Porque eu tive o apoio desde o início de muitas comunidades de mulheres que eu nem sabia que existia, assim, para a área de tech, né? Eu sempre fazia meus bicos, assim, por fora. Eu fazia um bico de garçonete num café aqui do Recife Antigo e eu sabia da existência do We Morro Code Recife na época aqui. E aí eu encontrei Renata, do Mete Colher. Ela não vai lembrar disso, mas isso me marcou para sempre. Minha amiga, Exatamente. Minha amiga. Pois é, eu fiz assim, tu conhece a We Morro Code? Ela fez, conheço. Eu fiz, tu pode me apresentar? E aí ela me passou o telefone de uma das fundadoras, que é Karina, e Karina me acolheu muito bem. E foi quando eu tive o primeiro contato junto com outras mulheres dentro da área, assim, que foi um boost muito grande, porque você consegue fazer a transição sozinha, mas é um trajeto muito solitário, assim.
que é muito mais custoso, sabe? Então, de ver aquelas mulheres lá se ajudando no processo, de conhecer, sejam mulheres que já estavam na área, assim, ou mulheres que estavam conhecendo a área, como eu, fez total diferença, assim, no meu processo de transição, sabe? Eu fiz um bootcamp aqui com a Women Who Code, que era para introduzir o front-end, porque ainda tem essa, né? Quando você entende que quer tecnologia, aí vem a tecnologia e faz, tá bom, agora aqui tá uma bíblia pronta, TXT para tu discutir e descobrir o que é que tu quer, né? E aí você tem que buscar o que é que você quer, e aí depois de um tempo eu entendi, não, eu sou bem visual, eu gosto de ter aquele retorno, então eu vou pro front. E aí casou muito bem com a Women Who Code, que estava com esse bootcamp, eu fiz 2 meses, todo sábado no César, uma aula com elas, então era incrível, assim, era o dia inteiro de aula, de entender o que era o JavaScript, o que era o HTML, o CSS. E eu brinco muito porque Karina, que falou isso pra mim, que marcou muito ela, que eu cheguei lá perguntando onde é que coda. É no Word? Onde coda? E aí ela olhou assim pra mim, é em tal lugar. Aí eu falei, beleza. E aí ela olha pra mim e fala, você saiu daqui pra cá. E é muito bonito a gente conseguir reconhecer nossa evolução, sabe? Assim, no processo. Que legal, que legal. E você, Ali, me conta aí, porque assim, você não está fazendo transição, você já nasceu com essa ideia aí de entrar na área da tecnologia. Como é que essa provocação chegou lá no teu... Você estudou aqui na escola aqui estadual do Porto Digital. Me conta um pouquinho como é que foi esse mergulho dentro de TI, por que tu inventou esse negócio? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Então, assim, se eu quisesse fazer, eu ia fazer. Aí podia ter brinquedo de homem, podia ter brinquedo de mulher, podia ter, olha, futebol é só de homem. Eu ia fazer o que eu bem entendesse. Assim, claro, seguindo, né, as ordens dos nossos pais. Mas quando teve a oportunidade, né, de entrar na ETE, eu fiz prova para as duas, né, que abriu aqui a Porto Digital um pouco depois, e fiz prova também para a ETEPAN. E lá eu ia cursar, eu acho que mecatrônica, alguma coisa nesse sentido, mas também voltado um pouco para tecnologia. Só que quando eu passei no Porto Digital, eu tive a oportunidade de estudar no Recife Antigo, né? E assim, era uma vivência totalmente nova, que eu vim pouquíssimas vezes naquela época no Recife Antigo. Então eu queria muito vivenciar isso. Mas eu não sabia do ambiente Porto Digital, né? Do parque tecnológico, que tem várias empresas, então você está imersa de fato na tecnologia. Aí quando eu vim e eu me encontrei nesse momento, acho que teve o primeiro grande evento de tecnologia assim no parque, falei, caramba, aqui é o mundo, aqui é o mundo. E aí eu comecei a entender melhor sobre aquilo, participei de competições, uma competição muito grande, TechWoman não. A TechWoman é nossa, né? Nossa comunidade. Mas enfim, depois eu posso dar uma lembrada melhor sobre. Mas uma competição feminina de tecnologia. E aí eu engatei nisso com outras 3 mulheres incríveis que hoje estão seguindo seus caminhos aí na carreira de tecnologia também. Desejo tudo de melhor para elas. E assim, fui me encontrando nessa área. E adorei. Adorava programação na época. Nunca quis me desfazer disso até hoje. Me reconheço como desenvolvedora. Mas fui me encontrando ali, entendendo que existem outras áreas dentro de tecnologia, né? Então, me apaixonei pela área de projetos, fui ali também para design, para análise de requisitos. Então, atualmente eu estou atuando como Agile Master. Só que assim, desde o princípio de entrar no Porto Digital e reconhecer tecnologia como uma possibilidade para mim, eu adorei. Eu abracei, me dá muita potência, sabe? Acho que as mulheres, elas precisam disso. E quando eu encontrei a tecnologia e vi que a gente podia juntar com absolutamente tudo, dá para juntar com medicina, dá para juntar com matemática e fazer transformações disso, transformar o mundo mesmo, eu acho que eu me identifiquei bastante. Porque eu gosto dessa questão corrida, entendeu? Multitarefa e tudo mais. Então, assim, a tecnologia, ela proporciona essa possibilidade. E aí, quando eu vi essa potência, nada mais que eu podia fazer além de me apaixonar, né? E Ali, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vem de uma escola daqui do Porto Digital, passa por um programa de uma política pública da prefeitura, que é o Embarque, e se mantém na área. Você entende quais são digamos assim, os reais impactos dessas políticas, né, desses espaços, para o seu desenvolvimento na área? Sim, eu entendo. E eu acho que é uma questão muito importante a gente tratar, né? Porque a educação do nosso país, nosso estado, enfim, ela tem alguns buracos, né? Então, nem todo mundo tem a oportunidade de ter essa educação. E aí eu vim de uma ETE, né? Uma instituição ali pública que me proporcionou estar dentro dessa área de tecnologia. Depois eu passei por esse programa do Embarque Digital, que foi um programa que fez total diferença na minha vida. Inclusive
muito provável eu não estaria trabalhando na Deloitte hoje em dia se eu não fosse do Embarque Digital. Não teria conhecido meu digníssimo namorado. Então, assim, só tenho a agradecer. Te amo, meu amor. Mas, assim, a gente precisa reconhecer essa questão da educação. E ter essas oportunidades, principalmente o Embarque Digital, que faz ali como uma questão de desempate, né, entre as vagas. Se você é mulher, você já tem mais possibilidade de ganhar a vaga se você estiver competindo com outra pessoa que é um homem. Então, assim, se a gente tem essas políticas que possibilitam as pessoas a terem educação de qualidade, principalmente, porque são grandes instituições, é a Unicap, é a Cesar School agora. Então, assim, é imprescindível que as políticas públicas entrem nessa questão da educação e atuem de forma valorosa, né? E o Embarque Digital é justamente uma proposta disso. Acho que a Etepor Digital também foi grande agregador. Eu estudei com grandes professores do Cesar School. Só tenho a agradecer essas duas instituições, porque foram momentos valiosíssimos que eu aprendi, consegui aprimorar minha carreira e minhas soft skills, que são muito importantes também, né? A gente sabe. E assim, só agradecimentos. Que massa. E me conta aí um pouquinho, Raíssa, como foi a escolha? Você falou que entrou na área, tinha um mundo de coisa para escolher, que você estava ali mais, digamos assim, com um pouco mais de intimidade com essa área mais de front, né, do estético, do que apresenta, da interface. Que você, na hora que você entra, que você se depara com muita coisa, como que foi a sensação? Essa sua aptidão, digamos assim, para o que está, né, no visual, foi o que realmente te direcionou? Como foi esse processo de escolha? Olha, eu tive contato com a área de negócios, né? Então eu sempre conversava muito assim, sempre estava ali trocando com o pessoal e eu vi um pouco dos dois aspectos que as pessoas tinham que fazer durante as hackathons, que era o meu primeiro contato, né? E aí, a que eu achava mais interessante, porque quando eu olhava para o terminal, eu não entendia o que era uma caixa preta que eu tinha ali, né? Aí eu tipo, poxa, mas agora ali tem um botão. Então isso para mim fazia mais sentido, sabe? Eu tô botando ali, eu tô tendo um retorno. Aí, depois que você cria uma expertise em alguma coisa, realmente você começa a querer explorar mais, assim, querer entender mais sobre as outras coisas. Mas é muito importante que no início você escolha um. Quando eu bati o pé e fiz, não, front-end para mim então faz sentido. Eu cheguei a questionar o design, por exemplo, porque também é uma coisa que lida muito com pessoas, que você vai construir algo visual lá para contemplar a experiência do usuário, mas eu queria desenvolver. E aí eu fiz, não, vamos no front-end aqui. E aí eu fui focada buscando as coisas do front-end que poderiam me abordar. E aí você vai buscar a tecnologia que é mais usada, porque tem mais suporte da comunidade, você consegue ter um apoio maior se você precisar aprender. Que inclusive a Wimahou Code, o bootcamp primeiro que eu fiz, era com JavaScript, né? Eu aprendi a codar com JavaScript. E depois da Wimahou Code eu me inscrevi na Reprograma, que na época tinha o seu bootcamp em São Paulo. Então eu passei, mas eu precisei me mudar para lá. Foi outro desafio, outro desafio assim, mas foi incrível, foi super intensivo e só front-end, assim. Eu fiz, daqui eu só saio empregada dominando isso tudo aqui. Então mas foi muito bom, assim, esse processo, sabe? Porque eu saí de um ambiente daqui com a minha cabeça focada no front, tudo. Eu busquei lá trabalhos que fossem para a área de front também, mas você tá aberto a aprender outras coisas, sabe? Quando você tá bem verdinho assim, depois que você aprende uma e consegue pisar, entende a base, né, a lógica da programação, você fala, não, beleza, minha primeira oportunidade, eu vou abrir aqui um pouco o leque, mas deixa eu continuar aqui. E aí minha primeira experiência foi com front também, e durante a reprograma foi um intensivo lá o dia inteiro, das 9 às 17, front-end. E isso me ajudou muito, porque hoje em dia, por exemplo, eu já olho com um brilho nos olhos, assim, para o back-end. Pois é. Eita! Mas, assim, eu acho muito importante a gente criar uma profundidade em uma coisa para depois começar a ser mais generalista, assim, pelo menos funcionou muito bem comigo. Porque como é muita coisa, você acaba se perdendo com a quantidade de informações. Então, ter esse foco ajuda muito. E deixa eu te perguntar, tu tem falado muito sobre comunidade, né? Tu falou do Wimahou Code, falou do próprio programa da Reprograma, do Tech Woman, e você falou que isso ajuda como?
Ajuda de você estar chorando porque tem conta para pagar, mas aí chega sua amiga e fala, não desiste porque vai dar certo. Ajuda de falando numa sala cheia de oportunidades, aquela mulher que falou tem uma pessoa para indicar. Ajuda, assim, em tudo isso, assim. Seja a mulher que vai indicar outra em ambiente cheio de oportunidades, sabe? Porque é essa rede de apoio que a gente precisa. Assim, eu trago muito elas porque foi essencial para mim. Eu entendo que há outros caminhos, assim, mas é aquela coisa que eu comentei no início, é muito mais gostoso ou menos dolorido, assim, de você seguir o caminho da transição ou até da carreira de tecnologia em si, porque desde o início, independente de ser transição ou não, é um ambiente que é um pouco machista. Tem um pouco não, bastante machista. Tem muito homem, poucas mulheres. Hoje em dia eu faço faculdade e tem tipo, sei lá, 3 mulheres numa sala de 30 pessoas, não sei, sabe? E assim, você precisa ter um espelho, sabe? Para onde que eu quero ir, onde eu quero chegar. É muito difícil você querer continuar num local onde você não se reconhece, onde você não é bem-vindo. Aí, obviamente, foi o que eu comentei um pouco antes, é muito mais fácil você chegar lá quando o campo está descampado já, e vem uma mulher antes para fazer isso, sabe? Tô sabendo. Oi, Ali. Deixa eu te perguntar. Quais foram os desafios, assim, que você encontra, né, na hora que você diz, vou lá, participo de alguns eventos de tecnologia. Você entra na área. Que maiores desafios você tem dentro da área? É difícil aprender tecnologia? Rapaz, eu acho que difícil não é não. Difícil não é não. Eu achei, Mas é complexo. Nossa, tem cada perrengue. Mas assim, depois você pega o jeito, né? Chega, flui. É porque tudo é uma questão de você investir, né? É uma prática. Se você não for praticar a tecnologia, não adianta. É melhor soltar e deixar pra lá e fazer outra coisa. Você quer aprender a programar? Prática. Entendeu? É tudo uma questão de prática. Nem que seja 15 minutos ao dia, você tem que fazer isso. Então, assim, se você não for se aplicar dessa maneira, conseguir dar aquele esforço para essa atividade, não adianta, entendeu? Mas, assim, dentro do que eu vejo, né, de eventos que eu participei, tem um teor muito feminino, né? Eu sempre participei de muitos eventos que foram voltados para mulheres. Então, eu via muito dessa comunidade, representatividade, que é uma coisa importante que a Raíssa mencionou, que a gente estava até comentando backstage, né, sobre isso. Então, ela soltou essa frase, eu falei exatamente isso. Se a gente entra numa empresa e a gente não vê os cargos que a gente quer almejar com presença feminina, a gente sabe que aquele não é o lugar certo para a gente fazer isso. Porque, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar lá. A cultura da empresa está muito distante do que a gente almeja. Então, assim, a gente só vai se estressar e ficar ali, porque ou a gente muda a cultura, né, da empresa como um todo, ou a gente vai precisar mudar de empresa uma hora ou outra. Mas, assim, dentro dos desafios que eu enxergo, eu acho que o maior desafio é a representatividade. É o maior desafio que eu consigo enxergar até hoje, dentro da minha experiência, porque eu entrei na Deloitte, assim, com todas as forças, eu dou aleluia. Eu tenho uma sócia direta, então, assim, é uma mulher, entendeu? No meu departamento. A gente também tem a sócia de TIT, né, que é Technology Transformation, e, assim, é uma mulher também, entendeu? Então, a gente vê essa representatividade, eu consigo enxergar elas e, assim, cara, eu posso chegar lá um dia. Se eu almejar isso, eu posso chegar lá. Essa é a cultura que a minha empresa traz. Então, assim, eu acho que representatividade é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê em algumas lideranças, por exemplo, na minha área tem poucas mulheres. Então, eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de parar um tempinho assim e conversar com a mulher ao lado. Hoje eu trabalho numa sala que, a maioria das vezes, é cercada de homens. Então, se, por exemplo, eu preciso de um absorvente, por algum motivo, aconteceu um imprevisto, eu não vou chegar num amigo do lado e vou perguntar. Ele pode ter, não tem nada de errado com isso. Mas seria mais à vontade, eu teria mais conforto, uma conversa ali entre mulher e mulher. Então, assim, a gente vê essa questão de não ter tantos espaços, assim, que representam as mulheres dentro de alguns locais. E eu sinto que a gente poderia ter maior isso, entende? Então, melhorando a representatividade, a gente consegue fazer mudanças absurdas, assim. Eu lembro de um videozinho que eu vi de uma menininha, coisa mais linda do mundo, ela brincando com a Barbie, assim, com os cabelos enroladinhos, a pele escura, e ela olha pra TV e vê a Maju apresentando o jornal. Ela faz assim, caramba, mamãe, ela é igual a mim, ó. Então, assim, para aquela menina, isso passa uma mensagem. Isso passa uma mensagem de eu posso estar ali. Ela não, se ela quiser seguir outra coisa além de jornalista na vida dela, tá tudo bem, não tem problema nenhum.
mas ela sabe que ela pode chegar em qualquer lugar, sendo jornalista ou astronauta. Assim, eu acho que representatividade é um termo que a gente precisa conversar e precisa sempre ter presente. Uma coisa em comum, assim, que eu percebo na jornada de vocês, e que eu tenho conversado com muita gente, e é algo que, né, permeia a jornada de todo mundo que permanece na área, não só de quem entra, mas de quem permanece, é que a gente entra por algum, né, um hackathon, é uma inspiração que eu tenho no ensino médio, é uma aptidão que eu tenho para a área de exatas em alguns pontos. Mas o que cada um tem uma forma diferente de entrar, de chegar. Mas o que eu percebo que tem em comum na jornada de todos e todas é que todo mundo passa por um processo profundo de desenvolvimento e conhecimento. Você está na universidade, você passou pela universidade, está na universidade. Como é que vocês entendem essa construção de conhecimento, né? Precisa, não precisa entrar na universidade? Por que vocês foram por esse caminho? Qual é esse caminho de construção de conhecimento para entrar e se manter se desenvolvendo na área? Quer começar? Posso. Acho que nós temos jornadas um pouco diferentes, né, de como a gente está na área de tech. E ambos os caminhos são muito válidos. É importante ressaltar isso aqui. Tipo, você não precisa fazer um bootcamp de 3, 6 meses e tal, e entrar e querer já abraçar tudo. Você também não precisa necessariamente fazer faculdade. Tem uma hora que você sente que tem uns conceitos que eles fazem falta, e aí você vai buscar isso, sabe? Eu, por exemplo, tive esse insight para mim em algum momento, assim. Eu tô há 5 anos no mercado, hoje em dia eu trabalho no iFood e é uma empresa que puxa muito. Então, teve uma hora que a base que eu tive no meu bootcamp, que foi o suficiente para eu entrar no mercado e resolver problema, porque eu sou uma pessoa muito resolvedora. Então, eu conseguia resolver os problemas, mas eu comecei a travar nos pontos. Eu sentia que eu precisava de mais para me desenvolver. E aí eu fui buscando outros bootcamps, vídeos no YouTube, cursos, mas eu fiz, tá, e se eu fizer também algo mais formal, assim, né? Eu fiz bacharelado em biologia, tem essa pegada mais acadêmica, então eu realmente quis buscar essa parte mais acadêmica. O curso que eu faço não é bacharel, é análise e desenvolvimento de sistemas, mas ela já te dá a base suficiente de vários aspectos que às vezes são negligenciados porque o foco do bootcamp é agilidade no aprendizado. Nem sempre você vai passar por tudo. Já numa graduação, não, você vê as coisas mais mastigadas, você tem acesso a conteúdos mais acadêmicos, talvez menos mercado e prática e mais teoria e academia, sabe? Dependendo da universidade que você fizer. E cada coisa dessa agrega de uma forma diferente, assim, na forma que você vai conduzir seu trabalho, na forma que você está aprendendo as coisas. E é muito legal, porque você vê, assim, a diferença de uma pessoa que chega da academia mesmo, pessoas que têm doutorado lá no iFood, que nunca tiveram uma experiência de mercado. E é muito doido, assim, porque o jeito que ela trabalha é completamente diferente do que eu trabalho, mas as duas resolvem o mesmo problema. Então, ambas as coisas são válidas, sabe? Só que a gente vai construindo junto. Aí tem uma hora que uma coisa vai sentir falta no que eu tenho, no repertório que eu tenho, e eu faço, tá, eu vou buscar, sabe? O que eu fiz foi o bootcamp. Era o que fazia sentido para mim. Era uma coisa rápida que eu precisava. Meu ambiente, assim, a área de preservação, conservação, era algo que não tinha um mercado muito bom. Então, eu queria algo, sim, que me desse um retorno financeiro, porque a gente ia pagar as contas, não é? E aí eu entendi que tecnologia podia ser essas duas coisas. Podia ser meu ganha-pão, podia ser algo que eu ia amar o quanto eu amava árvores, meio ambiente, preservação, sabe? E aí eu fiz, tá, vamos por aqui. Só que eu confesso que eu estava um pouco desgastada já. Eu já tinha vindo de uma graduação, eu estava indo na segunda já, gestão ambiental. E eu fiz, tá, quais são os... Vou botar assim, mas não no sentido pejorativo. Quais são os atalhos? Qual a forma que eu posso aprender isso mais rapidamente? E como eu disse, tudo é válido. E foi o suficiente para mim. E aí hoje em dia eu busco aprimorar e consolidar ainda mais minha base. Eu faço faculdade, já fiz outros bootcamps e tudo, e eu percebo que não me influenciou em nada, pelo contrário. Eu estou há 5 anos, quer dizer, 4 anos, numa das maiores empresas do Brasil, assim, tecnologia,
E estou muito bem, sabe? Reconhecida. E minha chefe, eu tenho 2 lideranças maravilhosas. É incrível. Pô, mulher, tá? Sabe? Aquela coisa que reconhecem o meu esforço, assim. Reconhecem o quanto eu sou curiosa, o quanto eu busco. Sabe? Isso é muito importante, assim. Que massa. E tu, Yali? Então, olha, eu achei sua fala muito válida, tá? Gostei muito dos pontos que você levantou. Eu queria só citar uma coisa para acrescentar. Senso de comunidade. Eu acho muito importante. Você falou muito sobre os programas que você participou, né? Uhum. Então, assim, o senso de comunidade eu acho que ajuda muito para você criar conhecimento. Você construir ali, estudar, prática, tudo mais, senso de comunidade faz a diferença. Quando você pega uma faculdade, por exemplo, presencial, senso de comunidade. Então, você acaba construindo isso junto com as outras pessoas. A gente leva no rela, né, dos professores. Levei alguns, mas assim, é sempre um senso de comunidade que vai te ajudar a construir algo, né? Porque você vai sendo puxado e tudo mais. E aí, meu grande professor da Unicap, Gabriel, né? Que eu tinha até mencionado aqui pra Laís. Meu amigo Gabriel, um beijo para você. Ele falava assim o seguinte: olha, é importante ter um diploma porque as empresas olham para isso de maneira a qual você conseguiu concluir um período de tempo longo, entendeu? E se comprometeu a fazer aquilo acontecer. Então, se você tem uma faculdade de 2 anos e meio, de 4 anos, de 5 anos, você se comprometeu em algo durante 2 anos e meio, durante 4 anos, durante 5 anos, você conseguiu finalizar aquilo. Então, você tem potência para entrar num projeto e fazer um projeto de 5 anos direto, entendeu? Então, assim, fazer isso acontecer. Mas, para além da fala dele, eu acrescento uma coisa. Eu acho importante que você tenha diploma, né, que você tenha ali a sua graduação, ou enfim, alguns acima. Por quê? Porque para cargos de liderança, de gerência, é bom ter. As empresas, elas costumam olhar para isso. Então, assim, na minha firma, por exemplo, tem alguns cargos, a gente vê ali, né, a descrição dos cargos, a gente vê, olha, para ser gerente precisa ter um mestrado, por exemplo, precisa ter um doutorado. Então, é importante, as empresas também olham isso. Quando você entra na área de tecnologia, eu sinto que, principalmente como programador, você não precisa de um diploma. Você consegue atuar, você sabe a experiência, a galera vai olhar para isso, entendeu? Você tem uma soft skill legal, você sabe se comunicar, tá tranquilo, cara. A maioria das empresas vão olhar primeiro para isso. Mas se você almeja cargos maiores de liderança, é sempre bom ter o diploma, formalizar os seus conhecimentos, né? Sim, eu queria complementar só com uma coisa, porque conhecimento nunca é demais, assim. Nada que você aprendeu vai deixar de agregar em algum momento na sua vida, assim. Tudo que eu aprendi em biologia eu uso, minha forma de lidar com as coisas, uso de algum jeitinho, sabe? E é um ponto importante porque mais conhecimentos são mais portas abertas para você. Sabe, às vezes, infelizmente, um diploma pode ser uma coisa decisiva para você conseguir um cargo numa empresa fora que você queria. Porque tem empresa que pode não ser um critério, mas tem empresa que pode. E aí, por que não ter? Exato. Exato, sabe? Não é algo que vai ser limitador, pelo contrário, é agregador. Então, vamos nessa. E se vocês pudessem dizer para mulheres que estão entrando na área, seja em transição, seja aquela mulher que está saindo ali da escola, qual é a dica de ouro? A dica de ouro que vocês dão para que elas consigam entrar bem na área de tecnologia? Quer começar? Devolvido com sucesso. Eu acho que eu daria a seguinte dica: se cerquem de mulheres que você deseja alcançar com habilidade. Então, por exemplo, você mencionou a Renata, não foi? Do Mete a Colher? É isso? Pronto. Tinha uma mulher que eu admirava muito na época da faculdade, que era a Camila Archuti. Né? Então, assim, então eu achava ela maravilhosa. Se não me engano, o nome da empresa dela é Mastertech. Então, assim, ela é a CEO, se eu não me engano. E, assim, eu admirava o trabalho dela muito. Então, eu me cercava de representatividade, né? Eu olhava para essas mulheres. Então, se eu quisesse almejar um cargo de desenvolvedora, por exemplo, eu não ia procurar um homem desenvolvedor, né? Eu sempre procurava uma mulher desenvolvedora da área que conseguisse, que expusesse, né, alguns conhecimentos sobre, que eu acho que é super interessante. Isso fortalece muito o seu senso de representatividade. Não tenho o que dizer, para mim esse é um ponto muito importante. Então, assim, se cerquem de mulheres, tanto no seu visual, né, do pra cima, quanto ao seu redor, que vão te fortalecer em relação a isso. Tem algumas mulheres, infelizmente, que ainda não são tão pela nossa causa, né? Mas, mesmo assim, tem outras que estão aqui com a gente e vão fazer isso acontecer. E a gente precisa ter esse senso de comunidade feminino para que a gente cresça nesses ambientes. Então, assim, para mim é isso. Para as jovenzinhas que estão entrando lá na ETA Digital, seja qualquer outra escola, ou para as que estão em transição de carreira, se cerquem de mulheres que fazem exatamente isso. Elas vão dar os melhores conselhos,
elas vão estar ali, mas assim, todo conhecimento é válido, tá? Mas é super importante a gente ter essa representatividade. Eu super concordo com você. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra lá em São Paulo, da Mastertech, com a Camila, e ela é incrível, assim. Mas é justamente isso, ter essas referências o mais próximo possível faz completa diferença, assim, na trajetória que você vai seguir, sabe? E eu diria também para seja curiosa. Não tenha, infelizmente, medo das barreiras, né, que vão aparecer, porque vão aparecer. Sabe, vão ter situações confortáveis, vão ter momentos que você vai se questionar se era para você estar ali, mas é sim. Vá por mim, é assim, sabe? E eu dei aula já, né? Que esse senso de comunidade, ele é muito forte, assim. Quando você recebe, você quer muito devolver. E as aulas que eu participava, era muito gostoso de ver. As meninas que estavam entrando, que eu estava ali em algum momento, na Reprograma, recebendo aquele conteúdo, e eu fiz assim... Tá, agora eu tô devolvendo. E cada função que elas rodavam, eu fazia tipo, é isso, continua. E cada vez que uma delas pensava em desistir por qualquer razão, era o grupo, assim, se acolhendo de uma forma muito empática, sabe? Tipo assim, não desiste, não. E quem não desistiu, nossa, é muito bonito ver essas pessoas brilharem. Tipo, de verdade, assim. Cada mulher que trabalha hoje na Amazon, eu gosto, inclusive, de me trazer como referência, porque eu demorei para me ter como referência, sabe? Mas é muito importante a gente conseguir reconhecer o próprio valor, assim, também. E foram mulheres que me ensinaram isso também, sabe? Que lindo! Minha gente, foi uma honra receber vocês. Estou muito feliz, eu sempre fico muito contente de ver mulheres da nossa comunidade contando para todo mundo as suas experiências e suas histórias. Muito obrigada, estou muito honrada por isso. E você que está aí do outro lado, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube. Esse episódio está disponível no YouTube e no Spotify. Chama mais gente para cá e vamos junto no Tech One.